Diversas situações que acontecem em nossa vida e que podem influenciar na forma como nós lidamos com o alimento, na forma como você lida com a sua saúde, de um modo geral. E quando a gente fala saúde, não significa, saúde não é ausência de doença necessariamente. Então, quando nós pensamos em saúde física, saúde psíquica, saúde mental, né, saúde emocional, saúde espiritual, é como se nós envolvêssemos várias áreas da vida. Então, por exemplo, se você é aquela pessoa que se dedica muito no trabalho, mas você deixa de dar atenção para a sua vida espiritual, ou deixa de dar atenção para os seus relacionamentos, naturalmente, isso você vai sentindo alguns prejuízos no decorrer da sua vida. Que cada pessoa tem uma forma de lidar com isso. Existem pessoas que, quando termina um relacionamento, ela vai buscar no alimento um refúgio, um consolo para aquela dor que ela está sentindo pós-término. Essa é uma situação. Existe também outro tipo de pessoa, que é aquela que, quando um relacionamento terminou, que é a pessoa que pode também usar isso, né, usar essa dor que ela está sentindo para se fortalecer ainda mais. Depois de terminar o relacionamento, ela começou a se cuidar mais, ela começou é como se ela tivesse libertado daquele, é como se aquele relacionamento não estivesse saudável na vida dela. E aí ela entendeu que não bastava ela ter a comida saudável, ela precisava também ter um relacionamento saudável. E às vezes não basta nós termos todo o planejamento, né, de dieta, de treino, né, de sono, de cuidado, disciplina, determinação, se as nossas relações também não estiverem saudáveis. E a forma também como eu me relaciono com as pessoas pode refletir na forma como eu me relaciono com o alimento, como eu me relaciono com o meu corpo, como eu me relaciono com o meu propósito de vida, com aquilo que eu quero. E aí vai desenvolvendo diversas crenças na pessoa sobre como ela acredita que as coisas vão acontecer. Pronto, em relação ao que você falou, tem tudo a ver. Como a gente fala de relações, a gente fala de relação amorosa, relação com as pessoas, e aí eu quero que vocês comecem a perceber o que essas relações influenciam na vida de vocês em termos da alimentação. E como é que você pode comparar todas as suas atitudes em relação em relação a essas pessoas, ou em relação a você mesmo, relação com você mesmo e a sua alimentação. Você é do tipo de pessoa que se cuida, é um tipo de pessoa que se preocupa com você, que coloca você em primeira instância, que é assim que você começa a analisar. Se você é um tipo de pessoa que coloca você em primeiro lugar, por muitas vezes o alimento ele vem também como um dos seus autocuidados, como um seu cuidado também. Então aí está a relação. Se você está num relacionamento, digamos, abusivo, observe, a todo instante que você briga com seu namorado, foi uma coisa que eu li, tá? Que agora eu tô contextualizando aqui. Quando toda vez que você briga com seu namorado, digamos, ou com seu marido, relacione com a comida. É a mesma coisa de você também estar em intriga e brigando com a comida. Brigando com ela no sentido de que toda vez você se sente triste quando você vai comer alguma coisa e você diz que engorda, e aí possivelmente você sente culpa. De um relacionamento, muitas vezes, uma briga, você também acaba sendo a culpada, e aí com o alimento é a mesma coisa. Você vive brigando com seu namorado ou com seu marido, e acaba que vocês se reconciliam várias vezes. A questão da alimentação também, com a dieta, você recomeça. Então, se você parar para pensar, só essas duas situações que eu coloquei em um relacionamento que pode existir, não estou dizendo que é algo geral que aconteça com vocês, pode estar relacionado também com como você vê esse alimento, a sua relação, a esse mesmo comportamento. Então, se vocês pararem para pensar, a gente está falando de comportamento. Como você olha aquele alimento, como você olha as situações externas da sua vida também, e como isso tem relação totalmente direta, certo? Uma coisa interessante que Vani falou é a questão das emoções. Que ela iniciou falando sobre um atleta, de quando ele está com desequilíbrio emocional, como tudo desanda por conta disso. E com a alimentação, com a dieta também não é diferente.
Porque a gente vê muita gente fazendo dieta o tempo todo, acreditando que a fórmula mágica é fazer restrição e low carb, né? Fazer low carb, fazer jejum intermitente, acreditar que só isso que vai dar certo e não olhar pro outro lado da moeda, do tipo, não olhar o que realmente dá certo para você, o que realmente dá certo para sua rotina. Então é aquele papo de sempre que a gente vem trazendo. Nada é padronizado, então você tem que ver suas relações, como é que você se relaciona com o meio e com você mesmo, para você entender que dá para você se relacionar com o alimento e você entender que o alimento ele pode ser seu amigo, tá? E a boa relação, de forma geral, dentro da nutrição, é você ter o alimento como uma fonte de prazer e uma fonte de saúde, de te nutrir, né? E isso é importante você ter esse pensamento. Aí, deixa eu ver outra fala que o Vani botou. Sobre essa questão das emoções, né? E aí, no caso, você observa que você não consegue emagrecer, que você não consegue hipertrofiar, que você não consegue manter um objetivo, que você não consegue fazer com que isso vá até o fim, ou então que ele possa prosseguir ou evoluir. Porque no meio do caminho acontece de que você acaba vestindo uma roupa, eu vou falar da mulher, tá? Acaba vestindo uma roupa e aquela roupa que você achava que cabia em você ainda, não cabe mais. E aí você fica triste, você não olha no espelho, isso não te motiva mais. Olha como não tem nada a ver com o alimento. Te motiva mais, você fica pensando do que foi, fica se sofrendo com aquilo, a sua autoestima vai lá pro chão. E olhar para o espelho vai ser cada vez mais difícil e você fica mais difícil de você encarar essa situação, tá? E outra coisa que eu quero dizer é em relação ao fracasso. Quando a gente fala que você não consegue fazer uma dieta e às vezes você se sente fracassada, isso não tem nada a ver se você não consegue ou não. Não tem nada a ver. Todo momento da nossa vida, ó a relação da vida de novo. Os grandes empresários, até chegar aonde eles estão, eles fracassaram muito. Exatamente. Por muitos momentos, as empresas faliram, muitas coisas aconteceram no meio do caminho, outras relações que eles tinham não foram boas, fizeram que eles aprendessem a partir desse fracasso, a partir dessas relações, e eles conseguiram o objetivo final. Porque no processo de uma dieta, de uma relação alimentar, não vai ser a mesma coisa. Entendeu? Não vai ser a mesma coisa. Então, quando a gente fala que coisas que vocês nunca ouviram falar, é porque às vezes a gente não para pensar em vários aspectos do nosso cotidiano, rotineiros e várias situações pontuais que podem acontecer na nossa vida que a gente enfrenta. Digamos, tem um exemplo, tem uma paciente minha que ela chegou e falou bem assim pra mim: eu consigo emagrecer. Sabe por que eu consigo emagrecer? Eu achei interessante essa fala dela. Porque eu já passei por um câncer. Eu já tive câncer e venci esse câncer. Não é uma situação muito pior, não é uma situação mais que te leva a mais, não é uma coisa que você se relaciona com a doença de uma forma mais desafiadora. Você se relacionar e vir de frente encarar uma doença como o câncer não é uma coisa desafiadora. Então é a mesma coisa, gente. Acaba que até a sua relação é mais tranquila. Aí tem uma coisa que eu comentei com o Vani também, é que as coisas vêm aqui na minha cabeça. Eu conversei com o Vani, foi sobre a questão sobre a organização, planejamento, que tem tudo a ver com a alimentação. Porque, às vezes, no nosso trabalho, nós somos os mais organizados, planejamos certinho, fazemos tudo certinho, conseguimos iniciar e terminar e executar certinho. Porque esse mesmo comportamento que a gente tem, a gente não consegue transferir para um processo, para uma dieta, para se dedicar também à alimentação, a tirar um momento para fazer isso, para se cuidar. Hoje mesmo eu tive um paciente que ela falou assim: eu esqueço simplesmente de comer. E eu sinto que isso me prejudica, porque quando eu não como, parece que eu engordo, por causa que menor quantidade de comida, mas, eu já falei sobre isso aqui, né? Mas o seu corpo entende que tem que segurar, né? Energia. Então, ela disse que o X da questão dela foi a organização. Entendeu? Então, assim, ó pra tu ver, tudo que a gente falou aqui, tudo são coisas que não tem nada a ver com o processo de emagrecimento em si,
E tem tudo a ver, sabe? De sentimentos, sobre relação a sentimentos. E quando a gente fala de processo de emagrecimento ou processo de hipertrofia, existem as questões relacionadas a outras pessoas, mas existem as questões dos nossos sentimentos. Muitas vezes, muitas mulheres que chegam até mim, por exemplo, se sentem inseguras. Já ouvi falar mulheres falando que preferem ficar, às vezes não conseguem engordar, porque muitas vezes é mais fácil ficar gordinha por conta de assédio. Ou muitas vezes não conseguem se motivar porque são rejeitadas. Tem um processo de rejeição. Não consegue dizer não para quando uma pessoa chega e fala, ó, toma aqui, coma alguma coisa, que isso pode prejudicar no seu processo de emagrecimento, possivelmente. E você não tem uma boa concepção ainda daquilo. Então, se você parar para pensar, existem várias questões que a gente pode falar aí. Deixa eu ver o que o povo escreveu aqui. Rai, você falou aí sobre um relacionamento... Uhum, pode falar. Tu falou aí sobre relacionamento abusivo, e aí eu estava pensando aqui, enquanto você falava sobre essa parte, em paixão. A gente fala de relacionamento abusivo, mas vamos nos lembrar como que a gente se sente quando a gente se apaixona, como a gente se sente quando a gente está vivendo aí uma paixão. Lá na adolescência, lembra aquela coisinha quando você olha, o coração bate mais forte, e é interessante que os movimentos, quando a pessoa se apaixona, também muda, o cérebro dela também muda. Ela passa a se cuidar mais, aí pensar, escolher melhor a roupa que ela vai vestir na hora que ela vai sair, né? Se ela vai encontrar a pessoa, ela vai pensar melhor antes de falar alguma coisa, porque ela não quer falar uma besteira, para não colocar a perder aquela oportunidade. Então, se vocês começarem, vocês que têm aí um objetivo com o corpo, um objetivo que já estão em um ritmo de dieta e aí e querem alcançar um objetivo e sente que alguns momentos podem ser mesmo mais difíceis, se recordem de como é estar apaixonado, de como é quando vocês era capaz de fazer qualquer coisa por aquela outra pessoa. E aí eu até gosto de voltar para quando os meus pacientes me procuram, quando requer emagrecimento, ou então ele está tratando uma compulsão alimentar, algo do tipo, nós trabalhamos muitas razões. As razões pelas quais eu quero emagrecer, as razões pelas quais isso é importante para mim. Por que é importante para você eliminar gordura? Porque a gente fala de perder peso, mas perder peso não significa eliminar gordura, né? Tem uma diferença aí. E às vezes a pessoa ela diminui o número na balança, mas a gordura continua, porque ela pode ter perdido retenção de líquido. Ela pode ter diminuído a retenção, mas não perdeu exatamente a gordura. Então, é se apaixonar por você mesmo. Se apaixonar por quem você é. E a forma que nós temos de nos apaixonarmos por quem nós somos é autocuidado. É praticar o autocuidado. Então, se nós somos capazes de cuidar do outro, de olhar e de pensar e de escolher para agradar o outro, é óbvio que nós também somos capazes de fazer isso conosco também. E quando a Rai colocou, quando você se cuida, eu achei interessantíssimo quando ela perguntou, primeiro, você se cuida? Né? E aí, quando a gente fala assim, será que eu me cuido mesmo? Quando a gente pensa, não, você está sozinho em casa, por que você vai fazer uma depilação? Porque você merece. Por que você vai fazer uma maquiagem? Porque você merece. Por que eu vou hidratar o cabelo? Por que eu vou cuidar? Por que eu vou fazer a unha? Se não tem lugar para poder ir. Para que eu vou colocar uma roupa bonita se não tem lugar para poder ir? Porque você merece. Fora ou dentro de casa, é importante que a gente se cuide. É importante que a gente não deixe de fazer aquilo que é o autocuidado com a gente mesmo. E aí, falando de paixão, e quando a gente fala assim de pensar primeiro em você, isso não significa egoísmo. Porque pensar primeiro em mim é diferente de pensar só em mim. Porque se eu penso primeiro em mim e eu me cuido, eu vou estar preparada para cuidar do outro. Exato. Então, eu quero até chamar a atenção aqui para as mães, porque as mães que são protetoras, que depois que muitas mulheres relatam isso, né? Depois se torna mãe, tudo que vê quer comprar para o filho, tudo que vai fazer quer cuidar, né? Coloca o filho em primeiro lugar. Mas lembra que se você não tiver uma boa saúde, se você não tiver bem cuidado, se não tiver munida,
né, no sentido de não estiver preparada emocionalmente, preparada fisicamente, até para ter disposição para brincar com a criança, é importante você fazer atividade física. Como que você vai cuidar dessa criança? Como que você vai ter energia para poder cuidar, para educar? Né? Como se você não se permite também, de repente, a ler um livro, de repente assistir um filme que agregue algum valor na tua vida, como que você vai passar valores para outra pessoa? E eu falei aqui de relacionamento, falei de mãe, e gostaria de falar também sobre fracasso. Também colocou aí a questão do fracasso. E o que eu percebo, né? Que assim, o fracasso, ele é visto como algo sempre negativo, quando na verdade ele também é algo necessário. Se a gente não erra, se a gente não fracassa, se a gente não tem essas oportunidades de fazer isso, o que vai acontecer? Dificilmente a gente vai conseguir evoluir. Né? Como já colocou, tantas empresas, tantos empresários que começaram e que não desistiram e continuaram. Então, o fracasso é isso mesmo, ele nos ajuda nos fortalece para tentar de novo. Acho que é isso. Não, tudo que você falou tem encaixa totalmente do que eu já tinha realmente falado. E foi muito interessante quando você fala essa questão do apaixonar, porque de fato a gente acaba esquecendo das nossas atitudes enquanto situações diferentes. E a gente acaba não observando. Tem essa questão do relacionamento, pra tu ver, ó. No começo do relacionamento, a gente se apaixona, a gente se cuida mais, a gente quer ver bonita. Já tem até uma resenha na internet e no Instagram, aí fala tantos dias, tantas vezes de casado, tanto tempo de casado, já tá largado. Então, acaba que você, no processo que você fala de uma relação alimentar, tá dito também sobre essa questão da constância, e o relacionamento também tem que ser assim. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, você ter a constância não quer dizer que você deve começar com uma restrição, a constância alimentar. Não quer dizer que você tem que conversar com a restrição para você ver o resultado, para depois você fazer a constância alimentar. A constância alimentar é a que vai te gerar uma boa relação com o alimento. Entendeu? Porque a boa relação alimentar está totalmente influenciada sobre essa questão das emoções, e estando associado com a situação das emoções, está associado com a nossa forma de olhar para nós mesmos. Quando eu começo a entender que um processo de emagrecimento ele pode ser leve, uma dieta ela pode ter uma leveza em que eu não posso também me travar a ficar só no exercício físico, na alimentação regradinha, porque eu acho que só aquilo que vai me trazer sucesso, e não é isso. Porque o sucesso que você vai buscar dentro de um processo que você esteja percorrendo é quando existe uma vivência saudável com todo esse processo. E qual seria a vivência saudável? É quando você não se bitola com isso. É quando você digamos que é flexível no sentido que você é consciente. Entendeu? Você é consciente de que você precisa dormir bem. Você é consciente do que o exercício físico ele vai trazer benefícios como boa disposição, com maior facilidade respiratória, cardiovascular, além de que, pra tu ver, não tô falando nem do alimento mais, tô falando de todo o contexto. Além da questão psicológica, de quando você entende que muitas vezes dizer não para o outro é o melhor para você está dizendo sim para você, e às vezes é preciso você dizer não para você mesmo, mas tem as situações que cabem a isso, certo? Tem a questão também de você perceber, olha que coisa interessante que eu pensei aqui agora, de quando você está trabalhando loucamente, você perceber que é hora de parar. É hora de parar e se alimentar. Isso também se relacionar bem com o alimento. As suas pausas.
que é o que eu falei pra você, a minha paciente, ela trabalha e esquece de comer. E aí com que essa relação que ela tem de não fazer a pausa, que está relacionada totalmente com a comida, essa relação de saúde e autocuidado que ela tem, faz com que ela possa gerar algumas complicações futuras, como gastrite, como algumas intolerâncias, inclusive, pode acontecer, como refluxos, enfim. O jejum, ele pode gerar isso. Ó, pra tu ver como algo que está relacionado a contextos cotidianos de trabalho, relacionamento, né, amoroso, tem relacionamento de amizade, que aí a gente vai para a questão social, né, que às vezes você tá tão bitolado ali que você acaba não saindo para lugar nenhum, porque você acha que a melhor forma de emagrecer é não ir sair com seus amigos. Isso não é se relacionar bem. Você não está não está se relacionando bem com as pessoas que estão ao seu redor e muito menos se relacionando bem com o alimento. Entendeu? Porque a relação, como eu mesmo falei, inicialmente o conceito é relacionar bem com o alimento quando você vê o alimento como fonte de prazer, mas também como saúde, as duas formas. E as duas questões está relacionado com a consciência alimentar também. Entendeu? Então, e tá relacionado com todo o contexto que está na sua vida. Outra coisa, eu já vi muitas pessoas que estão num processo de emagrecimento e interrompem porque acontece alguma situação da vida. Alguma morte de alguém, de alguma pessoa querida, ou muitas vezes porque está ansiosa por uma situação, por um emprego novo, por uma mudança de casa, mudança de relacionamento mesmo, separação. Então, às vezes você acha que você engordou porque você comeu aquele alimento X, porque você saiu e comeu alguma besteira, mas muitas vezes está muito relacionado com o que você está vivenciando junto com outra pessoa, com você mesmo. Entendeu? É isso. E é importante, Rai, assim, a pessoa se perceber em que momento que ela está vivendo, que fase da vida ela está vivendo. Se ela não tiver em um bom momento, talvez não seja favorável para ela buscar emagrecimento. Talvez ela precise primeiro resolver algumas questões da vida, para depois buscar essa mudança de hábito alimentar. Se ela estiver em processo de sofrimento, em processo de, digamos, de superação do luto, essa pessoa talvez ela vai ter mais dificuldade para se adequar a um plano alimentar, né, a perda do peso, digamos assim. Então, é muito importante primeiro ela olhar para o momento que ela está vivendo, perceber como ela está se sentindo diante daquela situação, que tipo de emoção tem manifestado, dar atenção para essa emoção dela, dar consentimento, se permitir que essa emoção aconteça, permitir que a emoção sinta, né, e respeitar essas dores, que às vezes são dores mesmo, e são difíceis de lidar. Então, dar consentimento, respeitar, e depois ela pensar um pouquinho no que ela pode fazer, no que está ao alcance dela naquele momento. E às vezes não vai estar ao alcance dela naquele momento perder o peso. Ela vai precisar trabalhar essas questões, que eu até comentei com você ontem, é que tem o que vem antes, não é o só agora. A gente vê a pessoa que terminou um relacionamento comendo muito, vê a pessoa que está com dificuldade no trabalho comendo muito, a pessoa que está com dificuldade financeira comendo muito, mas não é exatamente porque ela está com dificuldade financeira que ela está comendo muito, mas o que vem antes. Então, sempre tem algo que vem antes, que tem a situação, tem pensamentos, tem emoções, aí tem um comportamento. E depois, no fim, tem um resultado. Qual vai ser o resultado de tudo isso junto, de todo esse conjunto, de todo esse processo, né? E uma outra coisa que é importante a gente dizer, pessoal, é que é o seguinte, quem está em processo, quem faz dieta por muito tempo, quem está em processo aí de reeducação alimentar, quem já faz isso por muitos anos, quem nunca fez é diferente de quem vai fazer a primeira vez, tá? Se você nunca fez uma dieta na vida e você vai fazer uma dieta agora, é completamente diferente de uma pessoa que está aí há muito tempo fazendo um plano, que começou, parou, começou, parou, começou, parou. Vai ter momentos que vão ter dias mais difíceis. É praticamente anormal uma pessoa que faz dieta por muito tempo, ela dizer que nunca tem dificuldade, tá? E é naturalmente comum quem faz dieta há muito tempo, em alguns momentos, sentir mais dificuldade. E tá tudo bem. Não vai ser tranquilo sempre, não vai ser fácil sempre. Mas tá tudo bem.
Porque as nossas emoções, elas vão influenciar no nosso comportamento. Os nossos pensamentos também. Então, nossos pensamentos, nossas emoções vão influenciar diretamente na nossa forma de agir e no nosso jeito de ser também. Então, é muito comum as pessoas, quando elas estão passando por alguma situação muito difícil, elas não conseguirem manter a alimentação ou comer mais do que aquilo que seria adequado para o corpo dela. Então, sempre se atentem para o que está acontecendo. Se você percebe que está comendo mais do que o normal, mais do que você precisa, olhe um pouquinho para o seu contexto de vida hoje, né? E faça-se essa pergunta mesmo: o que está acontecendo comigo? Ou o que está acontecendo na minha vida e como eu estou me sentindo com relação a isso? E essa é a primeira pergunta, e depois se perguntar também, quando você estiver diante do alimento, o que você está sentindo? A gente volta um pouquinho na ideia do comer emocional. Será que é mesmo fome física ou eu estou apenas com vontade de comer? Independente de qual alimento for, porque eu tenho casos de pessoas também que têm compulsão alimentar e aí já usou de estratégia de não comprar outras coisas que não estejam no plano dela, mas aí ela vai lá e come aquilo que é saudável, mas come em enorme quantidade. É saudável, mas está em enorme quantidade, também não vai fazer bem, também vai fazer mal. Vai engordar. O excesso, né? O excesso. Então, assim, se eu tenho aqui só batata doce, por exemplo, e aí, em um pico de ansiedade, eu vou lá, eu vou comer o que tiver. Aí eu vejo ali batata doce, eu vou e como, sei lá, 2 quilos de batata doce. Eu vou engordar, gente? Né? Então, não é porque é saudável que você pode esbanjar. Né? Eu acho que até alface, você comer demais, vai fazer mal. E o caminho não é esse. Então, sempre se atenta a isso. E como vocês, nas suas emoções, não desconsidere as emoções. É importante entender o que você está sentindo. É importante dar nome para o que você sente. Parar um pouquinho e se perguntar: o que eu estou sentindo mesmo? Será que é fome? É tristeza? É alegria? Porque tem gente que come também quando está na alegria. É euforia, que a euforia é diferente de alegria. Será que eu estou angustiado com alguma coisa? Eu estou incomodado com algo? Tem alguma coisa gerando um desconforto dentro de mim, angústia? Dê nome para o que você sente. Identifique. Né? Acho que identificar é melhor até do que dar nome, que às vezes a gente pode confundir o que está sentindo. Então, tentar identificar o que eu estou sentindo é importante. Identificar quais pensamentos estão passando pela sua cabeça naquele momento. Pode existir alguns pensamentos sabotadores. Já falei aqui sobre isso outras vezes. Então, sempre se observar. E isso é um processo de autoconhecimento, gente. Não dá para você dizer assim, eu quero emagrecer e aqui eu vou fazer uma dieta, vou fazer exercício e pronto. Você precisa buscar autoconhecimento para saber também se aquele momento da sua vida é o momento de você buscar emagrecer. Será que é o momento da perda de peso? Né? Eu tive fazer um relato pessoal aqui rapidinho para vocês. Em uma das minhas preparações, né, o meu preparador, ele falou assim, a gente estava buscando várias estratégias e o corpo não estava respondendo. E a gente parou para poder conversar e naquele momento estava acontecendo algumas coisas na minha vida, as quais estavam influenciando na minha preparação. Por mais que eu fizesse certinho, o meu corpo não estava respondendo. E aí ele conversou comigo, falou que não era o momento de eu competir. Não era aquele momento. Que eu precisava resolver essa questão primeiro e depois voltar à preparação. E quando eu não resolvesse aquela questão, eu não iria voltar à competição. E realmente foi fato. Voltei, resolvi, aí depois sim. Quando eu voltei a fazer todo o processo, o corpo começou a dar uma resposta muito mais positiva do que antes. Exatamente. É uma coisa que, já que a gente está falando de autoconhecimento, na sua fala, antes até de ler as coisas de Hannah aqui, Hannah botou uma coisa que tem a ver também, que eu vou falar, que ela falou assim, espaços vazios, contemplar a hora de se alimentar, que é uma coisa do autoconhecimento que a gente já aprendeu. Uma coisa dentro do autoconhecimento que eu tô aprendendo é o esquecimento. E Vânia também aprendeu isso, que eu sei. É a gente esquecer. E quando você fala bem assim, as pessoas que já passaram por vários processos de emagrecimento, vários processos de dietas, várias vezes tentou emagrecer, ela acaba trazendo essa angústia e acaba levando esse fracasso para os demais processos, né? E outra coisa, ela acaba criando uma resistência para os demais processos. Digamos,
Eu trabalho com a reeducação alimentar, com a alimentação consciente. Então, quando eu falo bem assim, não pode, menina, pode comer uma pizza também. A pessoa fica, não, Raia, você tá doida? Não pode, não. Então, já fica com aquela memória do que você já tinha visto, você já tinha feito, tudo restritivo. Então, quando você fala do esquecimento, é muito louco isso, quando você se permite a esquecer do que você aprendeu para aprender novamente outras coisas, o seu mecanismo, o seu cérebro, ele entende melhor, flui melhor aquele processo, entendeu? Além das emoções que você precisa analisar, que é, por exemplo, estamos aqui, a Nutri e a psicóloga. Se eu chegar e conversar com uma pessoa e eu vejo que tem questões psicológicas a ser trabalhadas, possivelmente eu vou pedir para ela passar por Vani primeiro. Entendeu? Possivelmente. É certo que eu passo, por exemplo, passo para Vani primeiro. E aí depois que eu vou conseguir, aí sim eu consigo trabalhar com ela. Por quê? Porque eu vou estar dando murro em ponta de faca, igual ela. Eu vou estar ali tentando dar o meu melhor para ela, para fazer o melhor plano, e ela não vai conseguir. Por quê? Porque existe um fator emocional. Existe uma resistência com essas questões que eu estou falando. Com esses alimentos que eu estou querendo passar para ela, com a orientação que eu estou querendo passar para ela, até para dizer para ela que ela pode comer tudo que ela quiser. Que ela pode, que ela é livre para comer. Entendeu? Que também a gente também pode ouvir nossas necessidades. Também tem a questão da necessidade. Então, se digamos você observar, Rai, as memórias de fracasso, elas ficam muito mais latentes na nossa mente do que as memórias de vitória. Se a gente for pensar, as pessoas que têm essas experiências anteriores, muitas experiências que acumulam, né, com relação a dietas, com relação a protocolos, ela não foi sempre difícil. Se ela for colocar fazer a conta mesmo, foram algumas horas difíceis, foram alguns dias difíceis. A maior parte do tempo foi bom. A maior parte do tempo ela conseguiu. Então, é importante a gente tentar desconstruir essa memória de fracasso, né? Tentar desconstruir aquilo que não foi favorável para ela e mostrar que agora ela está no caminho diferente. Ela está no caminho flexível, ela está no caminho de flexibilidade, ao ponto dela poder comer os alimentos favoritos. Ela talvez já desenvolveu a habilidade de dosar a quantidade dos alimentos favoritos dela. Né? Ela não precisou deixar de comer chocolate, deixar de comer aquilo que ela está gostando. E mesmo assim, ela se vê em uma situação de achar que ela não vai conseguir, justamente por essas memórias de fracasso que estão ainda latentes na mente dela. Exatamente. E outra coisa, a pessoa se permitir a comer alimentos mais saudáveis, comece a entender, essa desconstrução é quando você começa a analisar os pequenos detalhes da sua evolução. Então, isso é se relacionar bem com o alimento. Então, você entender que aquele alimento, simplesmente, ele não vai te trazer a eliminação de peso. Que aí você falou, né? Perda de peso, emagrecimento. Perda de peso, necessariamente, não é a gordura. Emagrecimento entendeu? A perda de gordura. E esse é o que a gente realmente quer buscar. Mas aí você tem que pensar que a decorrer desses alimentos, como a gente fala da saúde também, a gente está falando do prazer, de ter a consciência de que você pode, mas a quantidade, as suas vontades reais, enfim. Perceber se a questão da emoção, se você está comendo por emoção, ou porque você realmente está com aquela vontade forte de comer aquele alimento, aquilo que você curte. Perceber no seu dia a dia, poxa, esses dias mesmo eu recebi umas pacientes minhas que estavam com dificuldade de dormir por conta desse período, né, de quarentena, eu acredito que muita gente está passando por isso. E aí ela falou, nossa, agora eu estou conseguindo realmente dormir. Então, é um benefício que você pode analisar. Pra mim, eu foco no sono porque o sono é o que começa, né? Parece que a gente inicia no sono no nosso dia. Dorme, depois você vai e dá engrenagem pro seu dia. Então, e também a questão intestinal, entre outras coisas, entendeu? Então, assim, quando você começa a perceber isso, esqueça do que você viveu até então. Porque nesses momentos, possivelmente, você não percebeu. O que foi dito pra você é que você tinha que focar na balança. A balança era o mais importante. Certo? E o fato de outra coisa, como influencia na constância. Você focar só se relacionar com a balança não te faz constante. Porque quando ela te der o resultado que você quer, você não vai achar mais motivo para continuar. Porque você não observou o resultado. Hã? Tem uma psicóloga do sono aí, ó. Aí também tá concordando que eu tô falando. Do sono. Sono é vida. Entendeu?
Quando você começa Verdade. a perceber essas coisas, você dá continuidade a isso, porque você quer sentir isso de novo, e de novo, e de novo. Você quer sentir bem de novo, de novo, de novo. E a balança não vai te trazer isso. Porque ela só vai trazer uma coisa pontual, entendeu? Momentânea. Ela vai trazer um número, entende? né? E o número não diz quem você Um é. número. Ó, Hannah falou assim, o alimento aproxima pessoas também, né? Sim, com certeza. Quando a gente vai se relacionar com as pessoas, digamos, até para um encontro de relacionamento, a gente vai pra onde? A gente vai comer com essa pessoa. Ali que rola o papo, rola a emoção. Aí quando você vai entrar com seus colegas, bater resinha, com seus amigos, é a mesma coisa, é a comida. Não só no processo de emagrecimento, mas na reeducação alimentar, até pessoas que querem engordar. Não sei se a Hannah falou isso, acho que eu li atrasada. Minha paciente maravilhosa. Gostaria de perguntar a vocês duas, a pessoa com ansiedade tem dificuldade de fazer dieta? Pois minha filha sempre começa e para. Tem. Quer responder, Vani? Enquanto eu tô olhando aqui? Tem. Eu acho que a gente lê logo tudo, né? E eu vou anotar aqui, eu falo no final, porque o nosso tempo tá curto, pra gente deixar de ler o que o pessoal escreveu. Mas eu vou responder. Tem outra pessoa que botou assim. No meu caso, aconteceu o inverso. Por conta da ansiedade, perdi peso e tinha dificuldade para me alimentar adequadamente. Isso também tem relação com o relacionamento com a comida, tá? Uhum. Peraí que a gente vai ler o resto. Nada em excesso é bom, Hannah falou. Eu preciso, Vani. Isso, sua ansiedade pode ter duas vertentes na alimentação. Ou a pessoa come muito ou não come. Exatamente, minha. Isso que você coloca me remete muito à aceitação. Quando aceitamos as emoções, as reconhecemos, fica mais fácil a relação com tudo, inclusive com a comida. Perfeito, Elivane. Exatamente. Quando a gente aceita nossas emoções, ela que é a psicóloga do sono, viu, Dani? Adoro. Quero meu abraço, a Júnior falando, quero meu abraço. Desse jeito, o sono é vida. É a ritual agora, por enquanto. Também já tô te abraçando também, né? Pronto, já terminei. Outra nutri aqui, Nai. Então vamos lá. Falar aqui um pouquinho de ansiedade e comida. Lembrando que a ansiedade é um estado, tá, gente? Ansiedade não é para ser um rótulo. Então, não existe, fulano é uma pessoa ansiosa. Fulano é uma pessoa que se sente muito ansiosa ou pouco ansioso em determinadas situações. Primeira coisa que eu quero deixar claro é isso. Então, não é interessante a gente rotular as pessoas, dizer que fulano parece que quanto mais você diz que você é ansioso, mais ansioso você fica, porque você está tomando posse daquilo. A ansiedade está tomando conta de você. Então, a ansiedade ela é um estado emocional. Verdade, né? Exatamente. Não é que ela não seja verdade, ela é verdade, ela acontece mesmo, é real. Mas assim... Mas tipo assim, uma coisa mais intensa, digamos. Intensifica. De certa forma, intensifica, se você rotula. Quando a pessoa, ela quer melhorar a alimentação dela, e se o estado dela de ansiedade estiver muito elevado, o aconselhável é primeiro ela cuidar dessa ansiedade que ela está sentindo e está muito intensa. Aí ela vai buscar identificar o que está motivando essa ansiedade dela, né? O que está ali, que tipo de situação está acontecendo, que tipo de pensamento está passando pela cabeça dela, que está levando essa emoção a ficar muito intensa ao ponto de interferir de uma forma negativa nessa busca que ela tem por mudar o seu hábito alimentar. Então, se eu tenho um paciente e ele tem muita ansiedade, ele quer emagrecer, enquanto a gente não trata dessa ansiedade, dificilmente ele vai conseguir seguir adiante com o processo de emagrecimento. É possível que consiga emagrecer, mas dificilmente vai conseguir manter. E a manutenção, ela é tão importante quanto alcançar o objetivo. Porque quando você alcança o objetivo da perda de peso, não quer dizer que você acabou o seu processo, acabou a caminhada. Pelo contrário, você vai começar a segunda etapa, que é a manutenção. E aí é importante você pensar a longo prazo, para a vida inteira. Aí é o momento de você pensar o que eu vou colocar no meu dia a dia para comer, para fazer, que é possível fazer por toda a vida. Aí você vai pensar, exatamente. Será que essa dieta eu vou conseguir fazer ela por toda a vida? Sim ou não? Então, se a ansiedade estiver muito elevada, eu sugiro procurar uma ajuda profissional, seja do psicólogo, em alguns momentos precisa de fazer uma consulta médica, em alguns casos realmente necessita do uso de medicamentos, porque a ansiedade, se ela for patológica, já caracteriza um adoecimento mesmo, tá? Mental. Se for uma ansiedade normal, só com a psicoterapia já é possível
amenizar isso, e aí você vai começar o seu processo. Então, é um caminho um pouquinho mais longo. E geralmente quem se sente muito ansioso tem pressa, é imediatista, é perfeccionista, é muito na linha do 880, né? É muito naquela coisa do se não for para fazer desse jeito, eu nem faço, né? Se não for para. Então, é um paciente que geralmente te traz muitas regras, é um paciente que não tem muita flexibilidade com ele mesmo, não é nem com as coisas, mas é com ele mesmo. Então, ele tem muitas regrinhas ali para serem melhoradas, né? Algumas regras para serem desconstruídas. Né? Não tem, é imediatista mesmo, tem um perfeccionismo muito presente, ele não tem paciência com ele mesmo. Né? Sim, sim. Tipo assim, a outra falou, ao contrário de mim, inverso, eu emagreço. É a mesma coisa, para você realmente comer bem, porque o relacionar também é comer, é você ir comer. Porque você olhar a comida como uma fonte de nutrição, de que vai dar suporte, dar energia para você viver, é você ver isso como importância, o ato de comer. Então, se existe uma questão anterior, que é a ansiedade, que está te atrapalhando para você ter esse comer, para você sobreviver, para você se sentir bem, então é a mesma coisa, você tem que trabalhar essa ansiedade para você aí sim se libertar para você comer. Entendeu? E aí, para o emagrecimento, também é super importante. A autocobrança, tem várias coisas. E, geralmente, né, eles se cobram muito, são pacientes que se cobram muito, né? São pacientes que eles, às vezes, esses, inclusive, fogem da balança, viu? Porque nós não queremos se deparar com a realidade. Então, tem várias questões ali envolvidas, né? Enfim, tem muita coisinha aí. Mas é muito importante essa autoobservação primeiro, para buscar se conhecer um pouco mais, e procurar uma ajuda profissional, especialmente profissionais que sejam especialistas, para poder ajudar e de uma forma mais assertiva. Hoje já existem aí várias especialidades, né? A de Raíssa, por exemplo, ela não é só a nutricionista, ela se especializou em comportamento alimentar, né, com o propósito de ajudar ainda mais as pessoas que buscam melhorar a sua vida a partir da alimentação. E ela entende que não é só prescrever uma dieta, porque não é pensar de Raíssa, né? Quando você, a gente precisa também trabalhar no nosso paciente a autorresponsabilidade, né? Que o fato dele ir, porque tem pessoas que é assim, ó, eu já fiz a matrícula na academia, já acha que já começou a mudar o corpo, só porque fez a matrícula. Se não for para academia, gente, não funciona, tá? Né? A mesma coisa, se você for fazer uma consulta comigo, fazer uma consulta com Raíssa, e se você não estiver disposto, né, a seguir as orientações, não vai funcionar, não. E depois a pessoa vai dizer que foi o quê? Aquela nutricionista não presta, aquela psicóloga não presta. Então, a gente chama também para autorresponsabilidade, né, de assumir mesmo o que é a tua parte e o que é a nossa parte. E aí é um trabalho em conjunto. É um trabalho, eu falo que é um trabalho de dupla, né? A pessoa, né, o indivíduo, o cliente, o paciente com o profissional, seja o terapeuta, seja o psicólogo, seja o nutricionista. Então, é um trabalho de via dupla. E é importante você falar isso, a questão da autorresponsabilidade, porque é para você não olhar como culpa. Você ser responsável, você não é culpado. É diferente, a gente estava até comentando mais cedo. De quando eu chegar e falar assim, nunca ninguém pode chegar e falar assim, olha, fulano, é culpa sua porque você não emagreceu. Não, simplesmente você não teve aquela autorresponsabilidade ainda com algumas ações. Mas o fato de você não ter tido autorresponsabilidade naquele momento, não cabe a você a culpar outra pessoa ou botar a responsabilidade para outra pessoa. E outra coisa, não faz com que você não possa recomeçar ou possa começar de fato, entendeu? Muitas vezes é por conta, existem questões anteriores que não te levaram para essa autorresponsabilidade. Como, por exemplo, possivelmente não é isso que você realmente quer. Eu já falei isso. Muitas vezes a pessoa não tem responsabilidade com aquilo porque não é o que ela quer. Então ela não se sente responsável com isso. Entendeu? Tipo assim, e aí ela não sabe dizer às vezes não, ela quer... Não sabe dizer não. Às vezes, assim, eu vejo, tipo, mãe, filho, por exemplo. Aí a mãe quer que, por todo custo, que a filha emagreça, de qualquer maneira. Mas a filha, ela não sente nela que ela tem essa necessidade. Então, ela não se sente responsável por isso. Ela dá a responsabilidade pra mãe dela.
E aí Entendeu? não vai Então, ter assim, resposta, né? Não vai ter resposta. não vai ter resposta. Então, assim, você tem que observar, entender o que você tem em você que te trave a avançar. Por exemplo, agora eu lembrei aqui de um exemplo de uma paciente minha que ela estava tendo acompanhamento e ela falava direto, eu estou insatisfeita com o meu emprego, com o meu trabalho. Detesto, vixe Maria, eu fico contando as horas para sair desse trabalho. Tipo, sair, tipo, o expediente acabar e ela ir embora. Ou então ela já fica sofrendo antes de entrar no trabalho. Então, o processo dela foi o processo dela de libertação foi sair do trabalho e fazer o que ela realmente quer. E aí ela conseguiu emagrecer. Olha que coisa louca. A gente nunca ia pensar que sair do trabalho e ajudar a pessoa para emagrecer, né? Mas faz todo sentido, gente. Porque é o que te empata, é o que te limita, é o que te paralisa. Entendeu? Estamos falando de e aí não gera autoconhecimento, né, Rai? Estamos falando de autoconhecimento. Depende muito mais do paciente, o profissional facilitador. Exatamente. Perfeito. Por isso que a gente fala assim, a gente quer te ajudar. A gente não quer fazer por você. Só você pode fazer por você. Aí vem a autorresponsabilidade, tá? E não se julgue, ok? Porque todo processo, ele demanda um aprendizado. Não é que daqui para amanhã você já vai aprender tudo. E lembrando, Rai, que, assim, que o seu tempo é diferente do meu. Né? Cada pessoa vai ter um tempo, cada pessoa... A gente volta para a ideia também de respeitar a individualidade biológica de cada um. Né? Saber que, por isso que a dieta de fulana não serve para você, por isso que a dieta da blogueira tal não serve para você. Porque são pessoas diferentes, são ritmos diferentes, rotina diferente, posicionamento diferente, jeito de ser, personalidade, tudo diferente. 3 minutos? Então, pessoal, um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Foi bom estar aqui no nosso com vocês. canal, a live vai ficar lá na íntegra. Tá no meu perfil, tá no de Rai também. Só pegar no link. Foi. Se tiver alguma pergunta, pode mandar pro direct. A gente vai responder lá no nosso canal sobre esse assunto. Porque a semana que vem já tem outro assunto. O canal, o link para você entrar, tá lá na minha bio, na bio de Arivane. Vai ser muito bacana, ela tá tendo muito compartilhamento de informações bacanas, mais específicas do que a gente está falando aqui. Olha que a gente fala bastante coisa. Mas é interessante que você tenha essa live com você, que a gente vai deixar lá, para você fazer as anotações. Inclusive, Ivane, tem uma pessoa que falou pra mim isso. Eu tava lendo vendo a live de vocês depois e comecei a pegar meu caderninho, Eu falei, olha, autoconhecimento, começa a se observar, entendeu? Então, todas as perguntas que a gente tá fazendo pra vocês, sabidinha. Quando você começa as perguntas que a gente faz pra vocês, é bom você rever a live. Deixa eu ver que pergunta que as minhas fizeram, deixa eu responder agora. Então, é bom pra isso, tá? Então, tá lá no nosso canal Telegram, Permite-se, gente, ir para esse canal e permite-se ter esse autoconhecimento que é necessário para nossa vida, tá? Não é uma palavrinha só famosinha, não. É coisa real. É coisa que faz sentido e que faz muita diferença na nossa vida, tá? Então é isso, gente. Muito gratidão, viu, Vani? Pela noite de hoje foi massa. A gente chegou em flow aí várias vezes e eu acho que isso é muito bom. Toda live é assim. Como a onda do mar. A onda do mar, gente, até a semana que vem a gente espera vocês no nosso canal, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada pelo carinho e até mais.